A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INNEuropa e twitter.com/INNEuropa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Deus é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias, todos nós. Não temos mais nenhum aviso. Livro de 1 Reis, por favor. Cadê Mateus? Vem aqui rapidinho aqui no teclado, Mateus. De manhã nós pregamos uma palavra, uma mensagem. Se Deus permitir, eu prego ela à noite em outra ocasião. Ok? Pregamos de manhã sobre um tema: Cristo venceu o mundo. Como é que ele venceu a dor da traição, da rejeição? Ok? Mas hoje à tarde, quando eu fui orar e ler a Bíblia um pouco e falar com Deus, eu senti Deus falando no meu coração muito sobre esse texto. Eu ainda questionei, Senhor, mas é sério mesmo? O Senhor quer que eu leia esse texto hoje? E aí eu fiquei com aquilo na minha alma, e pensativo, e o meu coração transbordando de alegria, mas questionando, Senhor, mas eu queria falar outra coisa. Mas eu quero acreditar que Deus, Ele tem uma palavra rema para algumas pessoas aqui hoje à noite. E eu não quero procurar o que é mais fácil ao meu coração e o que eu gostaria, mas aquilo que Deus coloca no meu coração hoje à noite para abençoar a sua vida e o seu coração. Antes de nós lermos o texto, 1 Reis capítulo 17, eu quero que você vá para esse texto e deixe aberto aqui. Antes de nós lermos o texto, eu queria adorar mais uma vez, adorar esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, que é tão fiel e é tão bom para cada um de nós e cuida de tudo. Enquanto a gente vai ouvindo aqui o Mateus tocar, eu queria apenas lembrar aos pais, aos irmãos que têm interesse, de fato, de agregar valor no coração de um filho. Olha, querido, o meu filho já está ficando apaixonado pelo violão. Mateus está dando aula toda quarta-feira para um grupo. Ele é pequeno, não é maior, porque você não está se esforçando para trazer seu filho ou sua filha. Gabriel já está dizendo lá: ó papai, sabia que não pode juntar essas cordas porque não sai som? Ó o ritmo, ó o ritmo, ó o ritmo. O ritmo é não é nada, né? Não dá nada. Mas ele está achando que tem um ritmo bom. Eu estou lá, pô, tá bonito, filho, vamos embora. Daqui a pouco o filho está tocando, apaixonado pelo louvor, adoração. E você com oportunidade, formado em música. A gente fala e você... Vamos melhorar todo mundo? Você quer investir no seu filho? Não dá mais para entrar nessa turma. Já conversamos sobre isso. Tem um grupinho fechado. Eles vêm com chuva, sem chuva. Mas você ainda pode procurar e perguntar: eu posso colocar o meu filho ou a minha filha? Ah, ele é grande. Não tem problema, eu trago ele grande. Mas ele vai aprender alguma coisa esse ano. Ele vai aprender mais esse ano. Amém, querido? Põe a mão no coraçãozão aí, antes de a gente ler a palavra. Põe a mão no seu coração. Vai dizendo para Deus falar com você onde você está. Vai dizer: Senhor, fala comigo hoje à noite, assim, abençoa a minha alma, abençoa o nosso coração, abençoa a nossa vida. Fale com Deus onde você está. Da tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora o meu coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Fazer morada, Espírito Santo,
Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, Senhor. Faça morada em mim, em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Nós temos vivido dias de agravamento em vários aspectos em nossa nação. Alguns dizem que isso é um momento delicado por conta da economia, da descoberta de muitas questões de corrupção, de moralidade. Mas eu penso que nada tem afetado tanto a nossa vida como a gente parar para pensar que nós, um país rico como o nosso, em termos de riqueza natural, que a gente possa, por conta da má gestão de nossa liderança e do mau costume que nós temos pela riqueza que nós possuímos, é o fato de pensarmos que a gente pode ficar de uma hora para outra sem usufruir da fartura que esse país sempre teve no que diz respeito à água. Há uma crise hídrica no nosso Brasil que talvez a gente nunca tenha passado em algum outro momento da história. A tal ponto que dias atrás estava se falando em São Paulo, eu não sei se essa prática vai ser de fato colocada como uso, mas o discurso era de que São Paulo ia ter um tipo de racionamento de 5 por 2. 5 dias sem água e 2 com água. E as discussões começaram a surgir nos mais diversos círculos sociais, os debates, alguns entrando na justiça para garantir o uso da água. Mas como é que você pode garantir o uso da água por medida judicial quando não se tem? E nós ficamos assim um tanto assustados. Liderança dizendo: olha, se você pode, mude. Vá para um lugar onde tem muita água, onde há fartura de água. Segundo as estatísticas que nós andávamos lendo, nunca se vendeu tanta caixa de água extra como nesses dias. Porque o discurso está gerando um outro problema. Alguns estão tendo dentro de casa, já no quintal, em algum lugar, uma caixa, um recipiente maior, já para guardar água, temendo pelo futuro. E assim nós ficamos um tanto assustados por conta dessa grande necessidade do momento que nós atravessamos. Estiagem, problema de água, crise hídrica. Quando lemos aqui em 1 Reis capítulo 17, nós vamos descobrir a nação de Israel enfrentando um grande problema no que diz respeito à ausência de água. Se não, olhe só o que diz a palavra do Senhor, logo na introdução do capítulo 17, quando surge o nome de Elias. Diz assim: Elias, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Então você descobre esse profeta extraordinário
com uma palavra de ousadia, de coragem, de fé, endossada pelo próprio Deus, se dirigindo ao líder da nação, o rei Acabe, e lhe dizendo o que é que iria acontecer nos próximos anos, o que é que iria acontecer no próximo capítulo de sua gestão. O profeta enumerou os acontecimentos, dizendo: olha, nos próximos anos não haverá orvalho e nem chuva. A terra, ela vai passar por um período de profunda crise. E o fato é que essa palavra dita por Elias, ela se cumpre. Elias, ele recebe uma palavra do próprio Deus, pedindo para que ele se retirasse e fosse esconder num ribeiro, e lá Deus iria sustentá-lo. E ele prontamente obedece ao Senhor, e ele vai agora se esconder. Ele fica agora sendo cuidado pelo próprio Deus, que o alimenta dessa forma. Versículo 6: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Então o profeta, ele lança a palavra, e ele está esperando no cumprimento dessa palavra sobre a nação de Israel. Enquanto a palavra não é cumprida, lá está o profeta sendo cuidado, sendo sustentado pelo próprio Deus, pela manhã e à noite, e saciando a sua sede pelas águas que vinham do ribeiro. Acontece que Deus coloca o seu plano em ação. Ele sustenta a sua palavra e o seu desejo. Passado dias, versículo 7, passado dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a primeira coisa que acontece, numa perspectiva de que não houve mais chuva sobre a terra, ela se torna seca. E uma terra seca, ela se torna improdutiva, inadequada para o plantio, para a colheita, para a alimentação. A seca era uma realidade, mas era reflexo da ausência de chuva. Chuva que Deus estava impedindo que chegasse ao seu povo. Chuva que Deus estava impedindo que chegasse à terra. Com a ausência de chuva, a terra se tornou improdutiva por causa da seca. O tempo passa e você lê o capítulo 18 e vai descobrir uma outra situação surgindo por causa da ausência de chuva. Diz o versículo 1, quando Deus dá uma ordem a Acabe, lhe ordenando que se apresentasse a Acabe, porque ele iria mudar o cenário. A Bíblia diz no versículo 2 que Elias partiu, mas o cenário nesse exato momento, quando Deus dá a Elias essa nova incumbência para que ele dissesse que aquele período ia terminar, o cenário era de lástima ou de agravamento. A Bíblia diz que a fome era enorme em Samaria. E isto vinha como consequência, ou surgiu como consequência da ausência de chuva, da terra seca, e agora com a terra seca, a fome chegou ao coração da nação de Israel. Fome, agravamento, necessidade, padecimento. Então esse era um retrato nos dias de Elias. A ausência de chuva, seca, fome, inversão de valores. Acabe se encontra com um homem chamado Obadias, que era mordomo e administrador do seu palácio, e lhe dá uma ordem expressa nesses dias de agravamento, lhe dizendo assim: olha, percorra toda a terra, corra e ache algo bom, ache fontes e riachos ainda correntes. Versículo 5. Ele dá essa palavra a Obadias, para que Obadias percorresse a terra e ele achasse alguma fonte de água. Ora, será que Obadias iria conseguir achar alguma fonte de água ou algum riacho corrente, quando Deus
havia dito que não choveria mais? Será que o nosso esforço humano pode suplantar aquilo que Deus disse que faria? Por maior que seja o nosso trabalho, por melhor que seja o nosso empreendimento, por maior que seja o nosso esforço, nossa técnica ou inteligência, quando Deus diz que fecharia os céus e a água não desceria, que os céus se tornariam de bronze, será que o esforço humano poderia alcançar algum êxito quando Deus diz que não abriria as portas? Mas ainda Acabe, ele desempenha esforço para alcançar alguma fonte, alguma água, algum riacho corrente nos seus dias. O que acontece é que nada errado em um homem, um monarca, um rei que não tem Deus no coração, querer desenvolver um plano de emergência, de contingência, para poder resguardar sua vida, seu reino, seus súditos. Acontece que quando ele dá essa missão a Obadias, ele dá com essa ordem expressa: procure fontes, riachos e uma água, talvez encontremos alimento, capim, comida, para manter vivos os nossos animais, sem ser necessário com que eles percam a sua vida. Então, para o rei, para o monarca, ele estava muito mais interessado em preservar suas mulas, em preservar seus animais, os seus cavalos, os seus rebanhos, do que preocupado em desenvolver um trabalho, uma cultura, um posicionamento que iria beneficiar o seu povo, sua maior riqueza. Mas tudo isso vinha como reflexo da ausência de água. E esse reflexo de ausência de água, de chuva que cai, de bênção que vem das mãos de Deus, também teve essa capacidade de expor a chaga, de expor o coração do povo, de expor a fé e o comportamento que esse povo tinha nesses dias de grande privação. Acabe estava preocupado com os seus animais, quando deveria estar preocupado com o seu povo. E nós paramos para pensar um pouco sobre o que está acontecendo nesse exato momento, nos dias de Elias, nos dias de Israel, quando a nação está passando por essa dura prova, por essa dura situação. Ela não vinha como obra do acaso. Deus já tinha dito através de Elias que era uma situação punitiva ou de correção, enviada pelo próprio Deus sobre o seu povo. Não era uma situação definitiva. Tanto é verdade que no capítulo 18, Deus fala com Elias dizendo: aparece Acabe e lhe dê uma informação preciosa. Lhe diga que eu vou enviar chuva outra vez. E o que é que Acabe faz? O que é que Elias faz? Ele ouve Deus e ele caminha em direção a Acabe para lhe dar essa informação preciosa, lhe dizendo: a seca vai passar, a enfermidade vai passar e a chuva vai voltar. Esse é o recado que eu tenho para lhe dar. A chuva vai voltar. Deus vai abrir os céus outra vez e a chuva vai chegar. Assim Deus estava ordenando para que Elias falasse com o rei Acabe. Acontece que, embora fosse um período determinado pelo próprio Deus, essa seca tão cruel, que diz respeito à ausência de chuva, ela veio por conta do procedimento do povo de Deus. Se você observar o capítulo 16, a partir do versículo 29, você vai ver o comportamento da nação de Israel naqueles dias. Por exemplo, você vai descobrir que o rei Acabe, versículo 30, que ele tinha um comportamento hediondo, que ele tinha um comportamento maligno. A Bíblia expressa esse tipo de situação dizendo que Acabe tinha realizado perante os olhos de Deus aquilo que era mal, e que as suas atitudes como rei, como líder, eram piores do que aqueles que o antecederam.
Um homem despreocupado com aquilo que Deus pensa. Um homem despreocupado com aquilo que Deus vê. Um homem despreocupado, um líder, um monarca, um chefe de família e um pai desenvolvendo um comportamento totalmente despreocupado se Deus poderia gostar ou não. Eu sou líder, eu sou chefe, eu sou o homem que faz acontecer, e se não for assim na história. Então esse homem tinha esse comportamento nocivo, estava semeando vento. Certamente, mais cedo ou mais tarde, iria colher prejuízo, iria colher tempestade. Ele praticava aquilo que era mal diante dos olhos de quem? Do próprio Deus. E nós sabemos, do que diz o salmista, que os olhos do Senhor percorrem toda a face da terra para se pronunciar ou para se fazer forte com aqueles cujo coração lhe pertence. Então você podia olhar para quem está pertinho de você e dizer a essa pessoa: olha, papai do céu, ele vê tudo. Diga para quem está pertinho de você: papai do céu vê tudo, ele observa tudo. Não fique tão preocupado com as questões de injustiça do tempo presente. Vamos observar Mateus rapidamente, deixa aqui marcado. Eu estive lendo hoje ainda e me deliciando no texto. Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, mas vamos observar rapidamente o texto, porque aqui vem uma palavra relativa ao reino. Capítulo 5. Olha só. Quando o Senhor Jesus esteve falando a respeito do reino, da implantação do reino, de sua justiça, ele reservou uma série de palavras para o nosso coração. Por exemplo, lá no capítulo de número 25, capítulo 5, versículo 22, você encontra o Senhor dizendo assim: olha, é importante você entrar em acordo com o seu irmão. Entre em acordo com ele. Versículo 23, se você for trazer a sua oferta e se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, reconcilia-te e depois volta e apresenta a tua oferenda. Entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro, te jogue na cadeia. Com toda a certeza afirmo que de maneira alguma sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. O que o Senhor estava ensinando, querido, é que a justiça de Deus, ela não vai falhar. A dos homens pode falhar, mas a de Deus não vai falhar. E Deus, como justo juiz, ele vê todas as coisas e todos os acontecimentos. Você não deve estar preocupado com assuntos que dizem respeito à aplicação da justiça divina. Ela, aos olhos dos homens, pode tardar, mas ela chegará mais cedo do que aquilo que você possa pensar, ou admitir, ou acreditar. Então, põe no seu coração, Acabe estava desenvolvendo um comportamento como se os céus não existissem. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Dá uma empurrada santa quem está perto de você e diga assim: faça o que é bom aos olhos do Senhor. Diga: faça o que é bom aos olhos do Senhor. Faça o que é bom aos olhos do Senhor. Mas vamos avançar. O versículo 31 diz que além da prática de maldade desenvolvida por Acabe, nós poderíamos aqui desenvolver um pensamento muito mais extenso do que é maligno e que Deus não concorda. Mas você é suficientemente maduro para saber que existem coisas que Deus não concorda. Na escola dominical nós cantávamos aquela música que era assim: olhinho, cuidado o que vê, olhinho, cuidado o que vê. E o que acontece com o Salvador do céu? O Salvador do céu está o quê? E depois ia para outra parte: mãozinha, cuidado o que pega ou que toca. Cuidado, por quê? Porque o Salvador do céu está olhando para você. Boquinha, cuidado o que fala. E boquinha, linguaruda, cuidado o que fala.
porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, cuidado, ouvidinho, o que ouve. Cuidado, pezinho, onde pisa, porque o Salvador do céu está olhando para você. Você pode achar que ninguém viu, como Davi quando se deitou com Betseba, e ninguém viu, mas Deus enviou o profeta para falar com ele, dizendo: o que você fez foi mal aos olhos de Deus, sua casa vai padecer pela espada. Então, querido, cuidado, se você sabe que não pode, não pode, não pode. E de quando em quando nós somos desafiados. Ontem eu fui em alguns aniversários, um mais lindo que o outro, foi bom demais. E aí quando foi muito tardão assim, lá para umas 8h30, entrou no meu WhatsApp: pastorzão, o senhor pode vir no meu aniversário, 9 horas da noite aqui? Então eu falei: irmão, não aguento mais, foi 4 hoje, tá bom demais, fica para a próxima. Então, mas eu passei em um, lá, né, com o Du, com a Michele, e aí nós fomos lá na Bosch. Lá tinha uma regra, você tinha que deixar o carro lá em cima e ir a pé. E aí a gente, Fabiana falou: não, estou com 5 crianças e tal, mas depois meu marido e o moço deixou a gente levar o carro com as crianças e voltar a pé. Mas, irmão, eu senti um formigamento na alma, para achar um lugar escondido, para deixar o carro em algum canto lá para baixo. Eu fui tentado pelo inimigo, tudo quanto é jeito, e ele: deixa aqui, ninguém vai saber, cara, por onde é que você é bobo, você é pastor, você fala, ninguém vê, ninguém vai ver. E eu fui lutando com a minha alma, negócio, uma coisa tão boba, né, gente? E eu disse: não, porque regra é regra, eu tenho que obedecer, e subi, pus o carro lá em cima, aproveitei, fiz exercício e ganhei umas calorias a menos, graças a Deus, e pronto, obediente. Você tem que aprender, pode, não pode. Então diga para quem está perto de você: pode, não pode. Está resolvido o seu assunto, sua vida, você entendeu? Pode, não pode. Se não pode, meu filho. Se não pode, e ponto final. Quem é que vai obedecer e vai dizer aleluia hoje à noite? Olha, vamos avançar. Além disso, além de Acabe fazer o que era mal, ele considerou, versículo 31, Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer mesmo os erros de Jeroboão. E ele fez pior. Eu não quero entrar em detalhes do que Jeroboão fez, mas que ele fez pior, que além disso ele se casou com Jezabel, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Então você vê um líder, um rei, ele estabelecendo alianças que Deus não aprovava. Como se não bastasse toda maldade, ele ainda estabelece um vínculo de intimidade com gente que cultuava deuses estranhos e que não se importava com o Deus de Israel. Será, meu irmão, que Deus aprova certos tipos de relacionamento, certos tipos de aliança? Você precisa ponderar. A Bíblia é muito clara quando ela fala de certos tipos de aliança. Às vezes encontramos alguns pais permitindo os seus filhos namorarem quem não é da igreja, e nem informando o filho a respeito daquilo que é saudável. Aliança. Será, meu irmão, que na Bíblia não está escrito que não é para nós permitirmos nossos filhos se relacionarem num grau de intimidade com o mundo? Por quê? Porque o mundo vai corromper o coração de nossos filhos. Mas você acha que não tem importância. É por isso que não vem chuva, é por isso que a vida dificulta. Então você podia dizer: aliança é aliança que Deus aprova. É aliança que Deus, ele põe a chancela, que ele diz: ó, meu filho, está na bênção, essa aqui é do meu agrado. E ainda assim, sendo gente que é da igreja, ou que é da fé, ou que é de Deus, ainda assim é difícil, Deus é que tem que manter. Imagine quando é e não é uma aliança firmada com base que agrada o coração do Senhor. Tudo fica mais difícil. Nós conhecemos vários irmãos que vivem esse dilema. Muitas vezes o marido quer vir para o culto, a dona quer ir para o pagode. Imagine agora no carnaval, o santo varão quer ir para a igreja cultuar, a mulher dele está lá no sambódromo. Dá licença, meu irmão. É isso que nós queremos para a nossa família? Esse tipo de aliança?
Então Acabe não estava preocupado. Ele estabeleceu alianças e modelo comportamental para o seu povo, dizendo que não tinha problema. Mas eu quero lhe dizer que você deve pensar com muita seriedade sobre o assunto e orar pelo seu filho, pela sua filha, pelos irmãos da igreja, pelos empresários, e pedir a Deus que Deus traga uma situação em concordância com o seu nome. E às vezes, como pais que somos, nós temos o grande potencial e preocupação de dar boa escola, de dar um futuro, uma caderneta de poupança, um carro, uma boas férias, um bom investimento, mas nós não nos preocupamos em orar e encaminhar nossos filhos para bons relacionamentos. Ora, se o teu filho achar uma esposa especial, ele se encontrou com o favor de Deus e foi presenteado por ele. Então ore e peça para o Senhor. Veja que esse homem não se preocupa. Vamos avançar para frente. Versículo 32, ele ergue altar de adoração, constrói altares a Baal. A idolatria começou a campear toda a nação de Israel, de maneira que Acabe estava dizendo que Deus não tinha importância, que cultuar a Deus não tinha valor algum, que os outros deuses eram superiores, que Baal, Azera, eles tinham predominância. Baal era tido como o Deus da chuva, o Senhor da chuva. Então o povo agradava a Baal porque as boas colheitas e a chuva, elas vinham por conta de que Baal sustentava. E dura coisa é, irmão, quando Deus faz algo por nós e outro leva o crédito. Dura coisa é quando Deus te abençoa e você acredita isso ao seu potencial e não à graça e o favor divino. Dura coisa é quando Deus abençoa essa nação e quem recebe crédito são deuses estranhos, sejam eles da religiosidade que for, da religião que for. Dura coisa é quando Deus abençoa as famílias que nós conhecemos, boas ou não. E essas famílias não têm a compreensão de que foi o próprio Deus que as agraciou. Então Deus, ele está sendo usurpado da verdadeira adoração que ele merece, para não dizer que nós às vezes temos esse comportamento. Mas o Senhor disse expressamente que nós deveríamos adorar a ele como único e verdadeiro Deus e agradá-lo. Quando chegaram aqui hoje à noite para adorar o Senhor como único e verdadeiro Deus, como alvo de vida, princípio imutável, como único Deus suficiente, e podem dizer aleluia onde estão. Adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele, e a Ele devotarás serviço. Você podia dizer aleluia onde você está. Em último lugar, como atitudes que a gente consegue diagnosticar, como situações que desencadearam um período de gravidade, diz respeito a esse comportamento narrado no versículo 33, versículo 34, onde diz, versículo 34, que Hiel, que era habitante de Jericó, que era habitante do reinado de Acabe, ele deseja reconstruir Jericó. Jericó vencida por Josué. E quando Josué venceu Jericó, diz que nunca mais deveria ser erguida, sobre a maldição de perder o primogênito e o caçula. Mas Hiel, ele deseja reconstruir Jericó. E ele lança alicerces, mas quando ele lança os alicerces, o que é que acontece com o seu primogênito? Ele morre. E quando ele termina de pôr as bases de Jericó, ele perde o seu caçula. Morreu conforme a palavra que Deus colocou nos lábios de Josué. E essa palavra dita por Josué fora dita 600 anos antes desse episódio. Mas veja, havia um agravamento de crise, uma crise sem precedente, idolatria, Deus sendo esquecido no coração da nação, alianças que desonravam o nome de Deus, práticas de infidelidade, maldade. E agora, esse homem chamado Hiel olha para todo o cenário à sua volta, e ele começa a perguntar, onde é que Deus está? É certo que no passado ele deu uma palavra, mas uma palavra no passado, depois de tantos anos, será que essa palavra vai ser cumprida?
600 anos atrás ela foi lançada. Será que Deus ainda vela pela sua palavra? Ou até poderíamos pensar, diante da enorme crise que está acontecendo, que Deus não está preocupado com a nossa vida nessa terra, que Ele está no seu trono, adorado pelos anjos, arcanjos e querubins, e que a vida vai seguir seu curso natural. Deus tem outras preocupações, e aqui cada um por si. Ou será que Deus de fato não existe? Porque a impiedade é tão grande, como é que pode Ele existir quando a crise é tão enorme e nos assusta? Sendo Ele um Deus de justiça e de amor. Argumentos não nos faltam. O fato é que esse homem, com seus argumentos ou não, ele desafia a palavra do Senhor, e ele, no desejo de construir Jericó, quase estava dizendo: olha, com tanta impiedade, com tanta injustiça e malignidade, Deus não vai fazer absolutamente nada. Mas quando ele começa a construir Jericó, conforme a palavra de Deus por boca de Josué, ele pede o seu primogênito, e mais tarde o caçula, como se Deus estivesse dizendo naqueles dias: a despeito das crises, a despeito das injustiças, a despeito dos demandos, da desordem baderna desse mundo, eu estou vivo e eu velo pela minha palavra para a cumprir. A palavra do Senhor se cumpre. E todo esse cenário que nós estamos vendo desencadeia esse processo, onde agora há uma seca, há uma fome terrível, há um povo vivendo um período de inversão de valores, e isso se parece muito com o cenário que nós estamos vivendo, onde encontramos muitas vezes muita gente sedenta, muita gente querendo beber da água da vida, mas não sabe onde é o poço, padecendo enormes necessidades, famintas do verdadeiro pão que veio do céu, e se alimentando precariamente nos mais diversos lugares, satisfazendo a alma com alimento inadequado, aceitando qualquer tipo de proposta, com o desejo de tentar encontrar Deus, mas a cada passo mais distante. Gente que vai passando pela vida com enorme inversão de valores, de maneira que as coisas têm preeminência ao ser humano, de maneira que a vontade divina do próprio Deus não encontra lugar muitas vezes no coração de seu próprio povo, mais preocupado em receber bênçãos do que ser bênção, mais preocupado com as suas coisas do que com o bem-estar do próximo, mais preocupado em receber do que fazer. Inversão de valores. Como se nós já não soubéssemos pela palavra que nosso destino não é outro que não seja o céu, e que nós devemos canalizar nossa força para chegarmos lá pela graça ou pela atuação da graça de Deus em nossa vida. Mas nós estamos com os nossos pés tão fincados na terra, que quando a crise vem, nós nos debruçamos em amargura, em preocupações, em discurso vazio, pobre, em vez de nos apercebermos da grande oportunidade que a história está trazendo ao nosso coração. Ora, nos discursos de Jesus, no Sermão da Montanha, ele foi dizendo: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, e vocês são sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Você podia dizer para quem está pertinho de você: você é uma pessoa especial para Deus nesse mundo. Diga: você é alguém especial para Deus nesse mundo. Você é alguém especial. Você é alguém especial. Você é alguém especial. Domingo atrás nós falamos um pouquinho, e eu queria repetir só para você se lembrar.
Deus te deu algo que alguém precisa. Deus te deu algo que alguém precisa. Repita para quem está pertinho de você: Deus te deu algo que alguém precisa. Deus te deu algo que alguém precisa. Um talento, um dom, um potencial, uma capacidade para abraçar, para ensinar, para falar, para demonstrar, para ligar, para corrigir, para exortar, para ensinar, para caminhar uma milha, para receber, para agasalhar, para esconder. Não importa. Todos nós temos algo que Deus deu e que alguém precisa. Eu podia ouvir um aleluia de alguém aqui hoje à noite? Será que alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje à noite? Veja bem, lá estava a crise. E eu gosto de olhar todo esse cenário que está acontecendo, porque agora Deus chamou Elias. E eu quero glorificar a Deus, porque em tempos de crise, Deus tem sal da terra e luz do mundo. Eu quero glorificar o Senhor, porque em épocas de cativeiro na Babilônia, Deus sempre tem um Daniel, Deus sempre tem um Misael, um Azarias, um Ananias. Eu quero glorificar o Senhor, porque mesmo na época do império, onde Nero, ele era o imperador cruel, inimigo da cruz, pôs fogo em Roma, acusou a igreja, era um homem assassino, homicida, um dos piores da história. Mesmo nessa época, quando Paulo fala da casa do imperador, ele fala dizendo: os santos da casa, os santos de Deus estão na casa do imperador, eles mandam saudação, eles mandam saudação. Lá no meio da luta, da crise, no inferno, tem santo, tem gente de Deus. Isso nos mostra e nos ensina a profundidade, ou a força que existe o Evangelho, o poder de Deus, que entra em qualquer ambiente, por pior que ele seja, e pessoas se rendem ao Evangelho, e por pior que seja a crise, lá se encontram sal da terra e luz do mundo. Os santos da casa de César mandam saudações, trabalham lá com o imperador, santos vivendo no verdadeiro inferno, mas santos na Babilônia, homem de Deus dos dias de Acabe. Deus fala com Elias. Olha, veja só, Deus dá uma ordem a Elias: vai falar com Acabe, diz que não vai chover. Depois dá uma ordem para ele: vai para o ribeiro, versículo 30, vai para o ribeiro, e Elias vai para o ribeiro. Agora, versículo 7, 8, vê a palavra do Senhor: apronta-te e vai para Sarepta, território de Sidom. Eu ordenei que uma viúva te providencie teu sustento. Nós ficamos encantados com a fé, com a obediência, com a prontidão em obedecer os caminhos do Senhor, de fazer o que Deus pede, mesmo a contragosto. Não está na Bíblia que Elias não gostou do que Deus pediu. Mas veja, quem é que pode imaginar que Elias gostou de falar com a maior autoridade da época e lhe dizer que não ia chover? Você podia tomar por consciência um exemplo simples de que Deus deu uma ordem para você falar com o teu chefe, que a empresa que você trabalha, mando dele, vai ficar 3 anos sem crescer, improdutiva, e porque isso é um recado de Deus. Ele vai olhar para você, ou vai dizer que você está louco, vai te mandar embora, ou vai mandar te prender. O discurso não é cômodo, não é confortável, mas Elias não estava pedindo a Deus uma tarefa confortável. Elias era um homem profundamente obediente. O seu nome tem um sentido hebraico de Yahvé é o meu Deus, refletia exatamente a essência de sua vida e mensagem. Elias era um devoto, confiava, amava a Deus, tinha uma prática de vida onde evidenciava sua obediência, sua aliança, e o seu estilo de vida, sua comunhão com o próprio Deus, apontava para aquilo que Deus esperava que Israel desenvolvesse com ele. O quão Deus almejava que Israel tivesse esse comportamento, que o seu povo tivesse esse mesmo comportamento de Elias, tão distante naqueles dias. Mas lá está Elias,
recebe palavra, obedece, caminha pelo que Deus fala, cheio de fé, de convicção. Ele mora em meio aos pagãos, ele caminha pelas ruas da cidade, ele fala verdades. Ele está em Sarepta de Sidom, que é a terra natal de Jezabel. O seu nome é Jeová é Deus. Quando alguém supostamente chamava Elias, estava dizendo lá na terra de Jezabel: Jeová é Deus, está aqui, Jeová é Deus, está aqui, Jeová é Deus, está aqui. Elias, Jeová é Deus. E Deus colocou esse homem para viver em meio a esse povo pagão. E lá está Elias, vivendo em meio a um povo pagão, obediente ao Senhor. Mas será que em tempos de crise o sobrenatural existe? Será que em tempo de crise Deus opera milagres? Será que em tempo de crise Deus cuida e sustenta o seu povo? Lá está Elias. Deus diz: eu dei ordem para que uma viúva te sustente. Mãos frágeis para sustentar, gente com dificuldade para cuidar, gente cujo prognóstico de vida não era melhor do que uma refeição e depois disso aguardar a própria morte. Assim a viúva prestou informação a Elias do encontro que teve com ela. Mas Elias não estava preocupado se essa mulher tinha condições ou não. Ele estava andando debaixo da autoridade divina, e Deus disse para que ele fosse sustentado por uma viúva. E ele foi a despeito das qualificações dessa mulher, porque Elias, ele estava amparado num Deus que fala e cumpre aquilo que diz. A crise estava, mas na hora da crise, lá estava o milagre, lá estava o cuidado, lá estava a multiplicação. A viúva obedece, a viúva atende, e a Bíblia diz que o milagre foi acontecendo dia após dia. A farinha não acabava, o azeite não acabava, e assim Deus sustentou a casa daquela viúva por intermédio da ação divina. Você podia glorificar o Senhor, porque não há crise, não há situação alguma que impeça Deus de atuar. Na verdade, quando as crises vão tomando conta desse mundo doente que vivemos, junto com a crise está o milagre, a intervenção divina e o cuidado de Deus com o seu povo, como se Deus estivesse dizendo: eu estou vivo. Milagre! E o milagre acontece. Elias agora fala com a nação que a chuva vai chegar. Você podia dizer para quem está pertinho de você: tempos bons vão chegar. Diga: tempos bons vão chegar. Tempos bons vão chegar. Tempos bons vão chegar. E a chuva chega mesmo. Capítulo 18, vamos observar lá no versículo 45. Olha só, 18 e 45. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Quantos podem glorificar a Deus hoje à noite? Porque uma grande chuva vai chegar sobre a nossa vida, nossa nação, nossa casa, nossa família, sarando toda a crise, extirpando toda a necessidade de alimento espiritual, tratando da ausência de valores. Chuva que vem de Deus. Mas eu não estou tão preocupado quando vos falo nessa noite a respeito das ações que Israel teve, nem tão preocupado com a ausência da chuva, com seus reflexos e daquilo que Deus fez. Porque Deus, Ele me traz aqui hoje à noite para colocar um único princípio em seu coração, diante de tudo aquilo que você já ouviu e que deve mover seu coração para uma atitude e uma ação responsável diante dEle. E ela está aqui no capítulo 18, versículo 30. Já descobrimos atitudes que fazem com que a chuva não venha, o que pode acontecer com a ausência de chuva: terra seca, fome, inversão de valores, crise sem precedente algum, milagres e cuidado de Deus em tempos de crise, e chuva que vem mais tarde. Mas em meio a todas esse cenário que vos vamos falando hoje à noite, Elias recebe essa incumbência. Versículo 30. Ele convocou todo o povo e disse: chegai-vos a mim. E o povo se aproximou dele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias
Elias reparou o altar de Deus que havia sido destruído. Deus chamou esse homem para que ele fosse protagonista de uma história em seu tempo. Elias estava passando por toda essa história. E Deus o chama para fazer a diferença. Deus o convoca e lhe dá uma oportunidade de fazer com que através de sua vida a história fosse diferente. Então esse homem se torna em alguém importante na época. Deus o chama com uma missão, com uma tarefa, para que ele não fosse apenas alguém que assistisse e alguém que recorresse aos outros, quando ele mesmo estava participando de tudo que acontecia e via com os próprios olhos as carências e necessidades do povo. A Bíblia diz Elias, nome próprio, Elias, alguém, Elias. Um protagonista, alguém que fez história. Deus nos chamou, a mim e a você, para que a gente seja um protagonista na história, para que a nossa vida tenha sentido, para que a gente faça toda e qualquer diferença onde Ele nos plantou. Então, homem e mulher de Deus, pare de ficar olhando para a crise, chorando, se lamentando pela ausência de algo, pela crise hídrica, pelo que quer que seja, porque em tempo de crise, Deus tem sal da terra e luz do mundo, e esse sal da terra e luz do mundo diz respeito à sua vida. Príncipe de Deus, homem que tem uma solução, mulher que tem uma ideia, gente que ora, gente que é de Deus, gente que conhece a Deus, o Deus da palavra, o Deus que transforma, o Deus que abre o mar, o Deus que faz o pão descer do céu, a codorniz chegar, o Deus que levanta o paralítico, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que abre e ninguém fecha, o Deus que caminha ao nosso lado, o Deus que nos chamou. Elias restaurou o altar. Você está esperando quem restaurar o altar que você vive? Você está esperando quem? O pastor chegar em sua casa para consertar seu casamento, meu filho? Você está esperando o quê? O irmão da igreja, do ministério, consertar o mau procedimento de seu filho, quando você já viu? Você está esperando o quê? Na faculdade, Deus levantar alguém, supostamente alguém, para atender a necessidade de um moço perdido por causa das drogas, ou por causa de uma família desajustada, uma menina. Quando você já viu? Elias está andando pelas ruas, as ruas estão cheias de necessidades, o mundo está em crise, jaz no maligno, mas como Deus tinha Elias no passado, Ele tem Elias no presente, Ele tem homens e mulheres hoje, mas você precisa entender, que quando há uma necessidade do altar ser restaurado, Deus quer usar a sua vida para tal façanha. Então você podia dizer para quem está pertinho de você: é tempo de você não ficar esperando. Diga: é tempo de você não ficar esperando. O assunto é com você, o assunto é com a sua família, o assunto é com a sua casa, o assunto é com o seu coração, o assunto é com a sua alma. Quantas crises campeiam à nossa volta, meu irmão, em nossa família, em nosso vizinho, na faculdade onde os nossos filhos estudam, na escola que as nossas crianças estão, às vezes em meio à própria comunidade. Nós vamos conhecendo a ausência de vida espiritual de muitas pessoas, algumas que chegam até nós no campo profissional. O que é que você vai fazer? Eu vou ligar para o pastor? Anos atrás, um grupo de meninos da igreja, tudo adolescente, tudo assim, acho que filho de peixe é peixinho, e aí eles estavam no castelo, madrugada. Os meninos gostam de andar de madrugada. E aí naquela madrugada chega uma pessoa que tinha bebido, bebeu muito, uma menina da idade compatível. Ela chegou bebinha, e aí os meninos vão ajudar, porque nós somos da igreja, vão ajudar. Mas como é que nós vamos ajudar? Que jeito? E agora? Agarrar que jeito? E aí um tentou ajudar, e ela estava bêbada, e ela ficou possessa. E o capeta agarrou ela. Vou matar, aquela voz de poltergeist, vou matar.
E aí, meu irmão, se não tiver com Jesus, corre mesmo. E aí agravou. E aí? Vamos ligar para o pastor. 2 horas da manhã, meu irmão. Vamos ligar para o pastor, vamos ligar para o pastor, vamos ligar. Aí tinha um Zé no meio. Para quê, gente? Nós somos gente de Deus. Ligar não, nós vamos resolver agora. Vamos juntar aqui uma roda. Fizeram uma roda. E a dona no meio. Vamos juntar a roda. E vamos orar agora. Eu saidinho, mais cheio de fé. Então vamos orar. Então vamos. Você puxa a oração. E ele agarrou aqui. E vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, é conosco. Você precisará parar para ponderar nesse mau costume que a gente vai tendo, onde nós achamos, meu irmão, que Deus não chamou a gente, para a nossa vida ter um sentido no seu reino. Você precisa parar com esse mau costume de ser frequentador de igreja. Você tem que compreender a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não dá fruto, que o próprio Senhor vai cortar e vai lançar no fogo. Não é o seu pastor que está implicado com a sua vida. Foi Deus quem disse que nós teríamos que ter uma vida frutífera. O que é que você vai fazer com a crise que você vê? Você vai juntar com todo mundo que xinga e vai xingar também? Você vai juntar com quem bate e vai bater também? Você vai juntar com quem tem um comportamento de endemoniado e vai ser um endemoniado? Você vai dar vazão às conversas torpes dos seus colegas de trabalho, que numa crise no casamento dizem, largue e arruma outra? Infeliz e miserável é você se você fizer. Porque crise nós tratamos e o nosso coração é abençoado e a gente avança com a graça do Senhor. O que vamos fazer? Nós vamos reparar o altar ou ele vai ficar quebrado e a chuva não vai chegar? Deus chamou Elias e em todo o tempo lá está Elias. Vai, ele vem, ele ora, e ele busca a Deus, ele faz o que Deus pede, ele restaura o altar, ele dá uma palavra. Elias, ele é um protagonista dentro do seu tempo, da sua época. Tem uma crise, mas ele não está por causa da crise, ele é usado em meio à crise, e em meio à crise, Deus levanta homens e mulheres para o seu serviço, para o seu louvor, a fim de que as nações possam se render a Ele, como Israel fez, quando o fogo caiu sobre o altar, se debruçando em adoração, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o final do trabalho de todo aquele que se torna em agente de milagre, em agente de salvação de Deus, em agente que Deus usa para louvor de sua glória. Ao final, as pessoas em louvor vão dizer, agora eu conheço o único e verdadeiro Deus.